Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 11. Gênesis capítulo 1, verso 11. E disse Deus: produz a terra verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Criador, mais uma vez buscamos a Ti, porque só podemos recorrer de onde nos vem resposta, palavra, vida, e aqui estamos buscando no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda que possamos transmitir o que o Senhor deseja e não o que nós queremos, e que o seu povo tenha uma palavra vivificada para seus corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Falar sobre a evolução de Deus. A evolução crida pelo mundo é totalmente contrária à evolução manifestada por Deus. A do mundo você conhece, que uns creem que o homem veio do macaco e foi aperfeiçoando até que é que nem eles hoje. E a evolução de Deus começou ali no Gênesis, onde nós lemos que cada semente produza segundo sua espécie. Então nós não poderíamos vir de macaco, senão seríamos macaco até hoje, certo? Cada semente produzindo segundo sua espécie, até hoje continua assim,
E a semente híbrida é aborrecida por Deus. Você vê que Deus nunca quis que viesse o híbrido, mas ele entrou também lá no Gênesis. O primeiro híbrido foi Caim. Ele não era totalmente homem, mas ele era homem e animal. E isto é um híbrido que houve no princípio. Deus não queria que fosse assim, mas a desobediência acabou levando as pessoas a fazer sua própria vontade, sua mistura. Assim como você vai ver o híbrido depois em todo lugar. O híbrido está na religião, o híbrido está em casa. Aí nós temos híbrido por todo lado. E nós temos que ser justos diante de Deus, que o híbrido não foi Deus quem fez, o híbrido foi o homem. Deus nunca fez o mulo, mas o homem cruzou um animal com o outro e aí veio o mulo, uma raça com outra e aí vem o mulo. Vocês conhecem isso. A mensagem de Deus veio para nos tornar ao original. Tem muita coisa que nós não damos conta em nossas próprias vidas, de onde nós viemos, nossos pais, e o nosso próprio país é um país de mistura. Então nós temos de tudo aqui no Brasil. Mas do original, aquilo saiu a perversão. A coisa perverteu depois do original. E todos nós temos que admitir isto. Você vê um casamento original e vê um casamento que veio através da perversão. Mesmo, eu quero te alertar, a mensagem de Deus conserta os casamentos, mas cada pessoa que teve seu casamento errado tem que entender que não é original, certo? Por isso que o original não é um homem com homem, isso não é original. Original não é mulher com mulher, isso é uma perversão do original. E assim sucessivamente. Você vê, o original é um casamento que você vive com uma mulher, com o marido, até que a morte separa. Fora disso, não é original. E quem causou isso? Os homens. Foi a perversão que veio através dos próprios homens, da sua forma de escolha, que não conseguiu fazer a escolha certa. Tem perdão? Nós temos a mensagem do profeta para nos ajustar, perdoar-nos em nosso casamento e ensinar aos nossos filhos a não fazer a coisa errada. Nós não podemos ensinar os filhos a fazer o que nós fizemos. Então é uma coisa que os filhos têm que saber, por confissão dos pais, de que eles fizeram errado. O nosso casamento não foi certo. Você sabe que não foi. O papai já foi casado uma vez, 2 vezes. A mamãe também vai falar a mesma coisa. Mas nós não queremos que vocês acompanhem o que fizemos. Fizemos na ignorância, nós não tínhamos revelação da palavra, por isso fizemos isso. Mas agora nós vamos viver até que a morte separa. É isso que é o acerto de conta, certo? Isso é que é o acerto entre o homem e Deus, a mulher e Deus, e que tem condições de admitir seu erro. O problema hoje é que não admite o erro, então procura ocultar isso da própria família, dos próprios filhos, e futuramente os filhos vão saber o que foi feito e acabam seguindo aquele mesmo caminho errado que os pais seguiram. Mas a minha intenção não é de falar sobre isso, estou falando que estamos entrando na parte híbrida, que
Deus não queria que isso acontecesse. Contudo, nós temos estes acontecimentos na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento, certo? Nós temos muita hibridização. Mesmo não sendo o agrado de Deus, temos uma mensagem que veio corrigir isto, veio nos colocar no lugar, e a gente admite, como a Bíblia diz, cada semente produz segundo sua espécie, e quando você vê que nós não produzimos a mesma espécie, então nós devemos pedir a Deus que nos dê graça, porque não temos condição de produzir a mesma espécie, certo? Não temos condições. Já fomos casados e não temos condições de produzir a mesma espécie. Vocês estão me entendendo? Eu não vou levar a coisa totalmente clara, mas vou deixar para vocês dessa maneira, para que você possa pelo menos ter a mente aberta e saber que há perdão. Deus te perdoa, Deus me perdoa? Sim, mas o original foi diferente. É a mesma coisa do nosso nascimento. Deus não queria que nascêssemos pelo sexo. Você sabe que o nascimento pelo sexo não é a vontade perfeita de Deus. Irmão Brano ensina isso. É a vontade permissiva, não é a perfeita. A perfeita é aquele nascimento sem dor de parto. O filho viria, porque a Bíblia já estava dizendo: crescei e multiplicai antes do pecado. Antes do pecado. Aí depois que o pecado veio, aí o crescer e multiplicar foi através do sexo. Mas quando Deus disse crescer e multiplicar, não havia sexo ainda. O sexo não havia sido introduzido na raça humana, porque o pecado ainda não tinha entrado. O pecado entrou aí, foi exatamente pelo sexo, aí foi introduzido. Então, o próprio nascimento físico nosso é o nascimento de vontade permissiva de Deus, certo? Não é original. Então, hoje nós só dependemos da misericórdia, porque tudo, desde que veio do Gênesis até aqui, todo nascimento é pervertido. Por que teve que vir Cristo? Para nos voltar ao original. Por quê? Como ele veio? Fora do sexo. Então, Cristo vindo fora do sexo era para que pudéssemos retornar através do nosso novo nascimento, que agora já não é mais sexual. O novo nascimento é através da palavra. Quando nós nascemos de novo, então não estamos mais na vontade permissiva, porque não estamos trabalhando com a carne. A carne está na vontade permissiva, mas quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito Santo. Então já não é mais a vontade permissiva. Foi por isso que Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Porque o nascimento que você tem, Nicodemos, não funciona. Como podia dizer, de todo mundo não funciona. Precisa nascer de novo. Mas deixa eu fazer a primeira pregação para você. Você tem que nascer de novo, porque Jesus veio desse nascimento do Espírito. Jesus não nasceu de sexo. Maria não teve nenhuma emoção para poder gerar Jesus. Isto é o que o irmão Brano ensina, a mensagem unidade. Não teve, José não teve nenhum contato com Maria para gerar Jesus. Foi uma obra totalmente do Espírito Santo que gerou o óvulo mesmo. Maria não tinha um óvulo daquele. Foi Deus quem deu. Isso o irmão Brana trata na mensagem unidade. Deus quem deu aquele óvulo para ela. A semente da mulher, porque Deus deu aquele óvulo, aquela semente para a mulher, para poder vir Cristo, para pisar na cabeça de Satanás. Então, já conhecemos que tanto os genes que forma a criança, unindo com o óvulo que é da mulher, tudo isso foi Deus, não foi Maria e não foi José. Foi Deus, tanto o óvulo quanto os genes. Isso diferente de nós, que nós já é óvulo e genes é do homem. Por isso tem que haver o novo nascimento, e o novo nascimento você caminha do lado espiritual. Já não tem nada a ver mais com o sexo.
O homem chegou a dizer: eu tenho que nascer, então eu tenho que voltar ao ventre materno. Quer dizer, Nicodemos não estava entendendo. Se ele voltasse ao ventre materno, outra vez ia nascer em pecado. Então não era voltar ao ventre materno. Por isso Jesus diz: aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Não te admire de te dizer que necessário te é nascer de novo. Então, graças a Deus que nós temos hoje um novo nascimento. O que nos difere dos outros é o novo nascimento. É você ter nascido de Deus. O físico, nós somos igual a todo mundo. Não tem um diferente do outro. Todo mundo nasceu sexualmente. Todo mundo nasceu na vontade permissiva. Mas você pode mudar essa forma, porque Deus deixou o novo nascimento. E logo eu tenho que aplicar para você que existe um outro novo nascimento. Que se tem o nascimento sexual, que é da vontade permissiva, tem o novo nascimento, que é a vontade perfeita de Deus, que Jesus trouxe isso para nós, que nós temos que nascer dele, como ele nasceu do Espírito Santo, nós também temos que nascer do Espírito Santo. E logo na mensagem do dia, como o irmão Brana veio e pregou, ele diz que nós temos que nascer de novo da mensagem. Então nós somos um povo que passamos por 3 nascimentos. Nascemos sexualmente, isto é, vontade permissiva de Deus. Nascemos do Espírito de Deus através da palavra de Jesus Cristo. Nascemos. E agora, quando chega a hora da última mensagem, você precisa nascer de novo desta mensagem. Ao nascer de novo desta mensagem, aí você sabe que os trovões foram revelados. Se você não nasce de novo, você não é filho de Brana. Você tem que entender, o nascer de novo da mensagem, o nascer do Espírito, você é filho de Jesus, já é uma bênção. Só que não tem revelação, não tem 7 trovões, não tem novo nome. Foi o próprio irmão Brana que pregou o primeiro selos 35 e 75. Ele mostra: com o que temos não podemos subir. Nós temos fé em Jesus, nós temos cura de Jesus, nós temos salvação de Jesus, mas não pode subir no arrebatamento. Precisamos dos 7 trovões. Então os 7 trovões é esta revelação que te dá um novo nascimento. Aí você nasce dos trovões revelados, dos selos revelados, do novo nome de Deus. Você não se envergonha do novo nome. Assim como nós não nos envergonhamos do nome, você vê que nós viemos da Trindade. E quando nós tivemos a revelação do nome, que isso leva você a um novo nascimento. E tivemos a revelação do nome, nós já aceitamos a Jesus Cristo e fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos nele, não envergonhamos do nome dele. Agora o problema é envergonhar do novo nome, porque o novo nome te traz um novo nascimento da mensagem. E quando você nasce da mensagem, você nasce da revelação, porque você nasceu do Espírito, mas não tem revelação ainda. Você nasceu do Espírito, mas não sabe o que são os trovões. Você nasceu do Espírito, mas não sabe qual é o novo nome. Eu sei que as pessoas podem dizer, mas já está bom. Não há arrebatamento para isso. O irmão Brana diz que sem os 7 trovões não podemos subir. Certo? Então precisamos dos 7 trovões. Sem o novo nome não podemos subir. Tudo estava guardado dentro da mensagem do 7º anjo. Por isso, depois que você nasceu, em todas as épocas o povo nasceu dessas 7 eras, nasceu do Espírito. Eles nasceram do sexo e do Espírito de Jesus Cristo. Já está bom, porque não tinha outra coisa melhor. Mas no último tempo, Deus diz: nos dias da voz do 7º anjo, a coisa seria revelada, todo mistério seria revelado. Então haveria uma necessidade de nascer desta mensagem. É por isso que vocês vão ler: a semente não herda com a palha, parágrafo 19, quando o irmão Brana diz: Bran não é uma denominação, Brana é uma família, e nela você não entra, nasce.
Agora, quando você nasce da revelação, agora você é filho de Brana. Você é da família de Brana. Você pode ter nascido de Brana no natural e não ser filho de Brana. Você nasceu de Brana, eu sei que não são vocês. Nasceu de Brana natural, sexual. Nasceu de Jesus Cristo e não é filho de Brana. Filho de Brana, como ele está dizendo aqui, família Brana, ele não está falando do irmão José, do irmão Billy Paul, da irmã Rebeca, da irmã Sara. Não, ele não está falando da irmã Meda, que foi a esposa dele. Ele está falando da família espiritual, da família que nasce de novo da mensagem. Este é o período que nós vivemos. Então nós temos que ser agradecidos a Deus pela evolução de Deus. Então chegamos aqui, a evolução de Deus. Eu tenho a mensagem do irmão Brana que quero ler para vocês, a União Invisível 55. Irmão Brana diz assim: agora nisto encontramos que cada geração Deus tem distribuído sua palavra desde o princípio, tal como veio a evolução. A primeira coisa que Deus provavelmente criou, digamos que ele primeiro criou a vida botânica. E é onde nós lemos aqui, cada semente produz segundo sua espécie. Eu sei que depois tem muita coisa que Deus foi criando para chegar ao aperfeiçoamento e criar o homem. Porque o homem é a criação máxima de Deus. Ele já vem na imagem de Deus. E esse homem é espírito. O homem, a imagem de Deus, é o homem espírito, não é o homem carne. O homem carne é a imagem animal. Ele é a imagem animal, o homem carne. O homem espírito é que é a imagem de Deus. Por quê? Deus é espírito. Então, se Deus fez o homem, diz o irmão Brana, na mensagem Almas Encarceradas hoje, ele fala isso. Então, Deus fez o homem espírito, porque Deus é espírito, certo? Então aí depois que ele foi fazer o homem do pó da terra, primeiro vem o espiritual, depois vem o homem carnal, mas ele fez primeiro o espiritual. Então ele diz aqui, a primeira coisa que Deus provavelmente criou, digamos que ele primeiro criou a vida botânica. Aí vai aumentando a evolução. Então depois ele criou a vida animal. Então você não vai encontrar alma na vida botânica, você não vai encontrar a alma, que é a natureza do espírito, na vida animal. O animal tem alma, questão de sangue, porque a vida está no sangue. Verteu o sangue daquele animal, ele não tem alma, ele não tem que prestar conta a Deus. Então vocês veem a evolução de Deus, vem da vida botânica, tudo que vocês veem. Então depois vem a vida animal. Logo depois criou a vida humana. Então eu quero tratar só dentro de 3 pontos, que você sabe aqui, tem vários pontos. Você pega o Gênesis, o capítulo 1, você vai entender a maneira da evolução de Deus. Quando ele começou, ele vai criar também o sol, a lua, as estrelas, os planetas. Tudo Deus criou, mas nós estamos fazendo, como o irmão Brana fez aqui, como um resumo para te mostrar a maneira da evolução de Deus: vida botânica, vida animal e vida humana. Amém? Dentro dessas 3 coisas. Então vamos tratar dentro disso, porque aí passamos para o espiritual. Como foi no espiritual? Aqui você vai encontrar uma evolução espiritual. A evolução de Deus para o físico do homem, para trazer o ser humano. Então veio da botânica, logo animal, e a vida do homem. Mas a evolução espiritual, que o irmão Brana trata no parágrafo 56 da união invisível da noiva. Assim tem sido em Deus na igreja, falando da evolução. Justificação com Lutero, você vai ver, é uma evolução. Se você não evoluir de Lutero para Wesley, de Wesley para Pentecostes,
você não vai virar nada. É como um Gênesis, tem o parágrafo 53, irmão Brana diz: me foi dito que o ser humano começa na espinha, mas ele não é todo espinha, mas que ele começa a sua geração na espinha dorsal, mas depois forma o corpo, depois forma os braços, as mãos, as pernas, os pés, vai formando todo o organismo, mas teve um lugar, um princípio onde começou aquilo. Então a igreja, o lado espiritual, ele veio e começou com justificação com Lutero. Ele diz: isso é tirando fora sua noiva. Agora ele está criando sua noiva. Se ele teve a criação lá no princípio, irmão Branham está mostrando para nós a criação da noiva. E você vai ver, o homem primeiro era espírito para depois ser carne. Então você vê que tudo aqui estava no espiritual para depois ser manifestado, no espiritual para depois ser visto. Esta é a parte da noiva que ele fala aqui, ó. Justificação sobre Lutero, santificação sobre Wesley, e assim sucessivamente. Veem vocês a evolução do espírito. Essa é a evolução do espírito, sendo dada mais e mais. Cada dia vai chegando ao aperfeiçoamento. Sai da vida botânica, vai para a vida animal, já evoluiu. Você não tem apenas flores, frutos, você tem agora um animal. Como, mas se parasse no animal, terminou a evolução. Não, mas Deus evoluiu até a sua criação completa. Para aperfeiçoar a sua criação, ele tinha que vir até o homem. Então ele veio da vida botânica, vida animal, e logo ele fez o homem. Tanto fez ele espírito, como fez o homem do pó da terra. Por isso, assim como Deus é espírito, Deus queria ser como o homem que foi feito do pó da terra. Por isso Deus nasceu de mulher, como nós nascemos, certo? Sem consórcio humano, mas ele nasceu de mulher para poder ter o título de filho, para ele mesmo morrer, porque não podia morrer como espírito. Deus é espírito, ele não pode morrer. Deus é eterno, ele não pode morrer. Mas Deus queria nascer como homem. Foi por isso que quando nasceu Jesus Cristo, ele era o Senhor. Cristo, o Senhor, e o Senhor é Deus. Isaías diz que ele era Deus forte. Aquele menino que ia nascer, ele era Deus forte e Pai da eternidade. Então isso mostrava para nós tanto o lado espiritual de Deus. Deus é espírito, mas ele se fez homem. Mas ele fez um homem superior aos outros homens, para que ele pudesse morrer, verter sangue naquele homem chamado Jesus Cristo, e nisto redimir todos os homens. Certo? Nós somos redimidos por Cristo, que veio superior ao sexo, mas era Deus querendo ser um homem igual a nós. Por isso ele foi. Deus chorou igual a nós, Deus teve fome igual a nós, sede igual a nós, precisou de roupa igual a nós, morreu nu na cruz, tinha que ser a vergonha da cruz, e eles não sabiam que estavam fazendo aquilo com Deus. Eles estavam despindo Deus, batendo em Deus. Deus era carne naquele dia. Eles não dão conta, e eles querem fazer um Jesus de um lado, outro Deus do outro. Mas Deus, nos dias de Jesus, Deus era homem. Jesus dizia: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quando ele falava Pai nosso que estás no céu, aí a pessoa só olha para cima. Mas logo, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um. Ele estava trazendo tudo para você olhar nele, porque ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém pode ver Deus, mas ele é a imagem. E se você souber, você está aqui manifestando uma imagem do seu espírito que antes não era conhecido. Irmão Branham diz: a criança gerada no ventre da mãe
tem um espírito de vida que fica rodeando aquela mãe. Para quando a criança nascer, aquele espírito de vida entrar naquela criança. Então, foi isso que aconteceu conosco. Este é o lado natural. Quando você leva ao lado espiritual, que você nasce de Jesus Cristo, quando você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está em torno de você. Você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está em torno de você. Você está numa gestação. Aí quando você nasce, o Espírito Santo entra em você. É o Espírito de vida, entra em você. Irmão Branham mostra na estatura perfeita que a fé e o novo nascimento está na base. Só que toda aquela estatura perfeita já está dentro do homem que nasce de novo. Porque toda aquela estatura, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, tudo aquilo já está dentro de nós. Quando nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo em volta de nós até que nascemos. Aí ele entra e essas virtudes estão todas dentro de nós, certo? Irmão Branham mostra novo nascimento aqui embaixo. Eu prego sobre essa estatura que o irmão Branham pregou. Eu acho mais fácil para o povo entender. Que quando você descobre todas aquelas virtudes, aí o irmão Branham diz: o Espírito Santo desce soldando aquelas virtudes. Então não é praticamente aqui a hora que eu nasço que eu recebi o Espírito. Quando eu nasço, mas é que aquelas virtudes, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, está dentro de mim. Então é por isso que aí ao nascer, o Espírito Santo entra em cena em nós, e aí nós damos um grito. Não é o que a criança faz. Ela nasceu, aí ela grita. O grito da criança, o choro da criança é sinal de vida. O irmão Branham chega ao ponto de dizer: há muitos crentes que têm nascido em silêncio, está precisando de umas palmadas do Evangelho. Vocês precisam de bomba? É muitos crentes que nascem batista, metodista, quietinho. Dá um tapa no Evangelho mesmo. Dá um tapa, eles, glória a Deus. Falta um tapa do Evangelho. Mas eles não querem receber o tapa do Evangelho. Então o que acontece? São crianças mortas. Nasce, mas está faltando vida. Falta vida. Muitos crentes na mensagem, falta vida. Olha, eu estou entrando nisso daqui, e o que a gente precisa de aprender? Os crentes nascem na mensagem e ele vai se incorporando, aquilo ali vai crescendo até formar. Se há na vida natural, se a vida começa na espinha dorsal e depois não é só espinha, depois forma todo o esqueleto e o corpo total humano, assim a vida espiritual. Quando você recebe a semente, que é a palavra de Deus, e que ela começou ali quando você creu, então ela começa a formar o seu corpo espiritual. É por isso que você não tem vontade de ficar nas coisas do mundo. Você é tentado com as coisas do mundo porque você é carne, mas existe um espírito dentro de você que não é desse mundo, e que esse espírito entrou em você por causa do novo nascimento. Ele é o Espírito Santo. Então ele tira de você o desejo de fazer aquelas coisas do mundo. Você é tentada, mas não vai fazer, porque o Espírito Santo tirou o desejo de você. Amém? Até chegar a esse ponto que eu quero chegar aqui, da mensagem do dia em que estamos vivendo. Então o irmão Branham está mostrando aqui justificação com Lutero, santificação com Wesley, e assim sucessivamente. Vê em vocês a evolução do Espírito sendo dada mais e mais, porque o corpo está construindo-se, indo à cabeça, o qual é Cristo, o corpo de Cristo. Então veio de Lutero, Wesley, pentecostais, e agora chegou na cabeça, Cristo. Mas Cristo estava em quem? Em Branham. Cristo chegou em Cristo aqui agora. Esse aqui é o corpo da igreja. Que igreja? Gentia.
Por isso tínhamos que ter um profeta na cabeça nesse tempo final. Tinha que ter um profeta, porque é onde Cristo opera num homem para poder o corpo todo ser beneficiado. Você pode ver por que move meu braço, porque a minha mente determinou. Porque eu falo, minha mente determinou. Você é assim, porque você dá um passo, sua mente determinou aquilo. Então, quando Cristo é a nossa cabeça, o que nós fazemos é uma determinação de Cristo. Porque andamos assim, porque falamos assim, porque vivemos assim. Agora, eu não posso fazer a coisa errada e dizer Cristo. Cristo não faz a coisa errada. Se Cristo é o cabeça da igreja, hoje a igreja não seria uma denominação, porque Cristo não é um denominacional. A igreja não seria uma denominação. Então prova que a igreja, ela não tem Cristo por cabeça, porque ela não dá ouvido à palavra. Isso daqui é profundo, a gente poderia entrar dentro de casa agora e mexer com nós todos, mas você sabe, vou deixar quieto isso. Porque isso daqui é uma luz que você tem na vida. Isso está aí dentro. Você, como um filho, uma filha de Deus, você se submete a uma palavra só. O fulano falou, o Beltrano... Não, só uma palavra, que é um só marido. Você se submete àquela palavra, àquele marido. A igreja se submete só a Cristo. Cristo é a palavra do dia. Irmão Brana sempre pregou isso, gente. Cristo é a palavra, mas Ele é a palavra do dia. Então Ele foi a palavra do dia de Lutero, Ele foi a palavra dos dias de Wesley, Ele foi a palavra dos dias pentecostais. Cristo foi a palavra nos dias de Brana. E Ele chegou a ser Cristo a palavra, provando que Lutero era os pés, Wesley era as coxas, até chegar em Brana, que é a cabeça. Ele veio subindo. Os pentecostais formou os lábios, mas quando chegou no tempo do irmão Brana, do ministério dos selos, é a cabeça. Por isso, se a igreja hoje ela não passa pela evolução de Deus, ela não é a igreja perfeita. Falta a cabeça. Está faltando a cabeça na igreja. E a igreja precisa ter um marido, a igreja precisa ter cabeça. A igreja precisa ter quem a oriente, quem diga vá, quem diga vem, faça, não faça. Ela tem que ter um cabeça. Isso é bíblico. Nós podemos ter as nossas leis que mudam tudo hoje, mas a Bíblia, Deus não vai nos julgar pelas leis do país, Deus vai nos julgar pela lei dele, pela Bíblia. Por isso, cada um de nós, os homens, para ser um bom marido, nós teríamos que andar de acordo com o que Jesus fala para andar, fazer o que Jesus diz que faz. Ele deu a sua vida, e a Bíblia diz, Efésios capítulo 5, verso 20 em diante, ele vai dizer que Ele a santificou para si mesmo. Não sou eu nem que me santifico para Jesus. Eu me santifico, mas na hora que Ele precisa, Ele me santifica para Ele mesmo. Ele te santifica para Ele mesmo. É isso que o marido faz para santificar a mulher para Ele mesmo. E Cristo faz para santificar a igreja para Ele mesmo, porque Ele é o cabeça. Amém? Estamos chegando a este ponto que é muito bom. A evolução da revelação. Então comecei com a evolução de Deus, vida botânica, vida animal, vida humana. A evolução do Espírito, Lutero, Wesley, Brana, pentecostais, irmão Brana. É uma evolução do Espírito, até a primeira e segunda etapa. É aquela evolução do Espírito. Então, aí depois preste atenção. É o que vocês conhecem, mas as mensagens são feitas assim, parece que faz uma montagem, mas acaba nos mesmos parágrafos para que você compreenda. O parágrafo 373 e 374 dos ungidos dos últimos dias,
que é o 262 na tradução da Voz de Deus. Irmão Branham diz assim: note o mesmo dia quando este mensageiro, falando do sétimo, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem. Veio, quando ele principiou, está pregando cura divina. Então ele diz: não é quando principia. Este mensageiro, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem. A mensagem do profeta foi declarada, é os trovões, é os selos revelados. Se as pessoas não veem isso, eles estão dizendo que o irmão Branham nem pregou a mensagem. Mas é que está, veio a primeira etapa, cura. E quem não sabe? A segunda etapa, profetizando, falando do irmão Branham. Logo ele diz: a terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Então aqui nós temos uma evolução da revelação. Você tem a primeira etapa, segunda etapa e a terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Isso é uma evolução. Por que os outros não têm? É porque não evoluíram na evolução da revelação. Porque eles não creem em trovões e novo nome. Porque eles não viram a terceira etapa ainda. Porque eles não viram a mensagem de um só homem que irmão Branham trouxe e diz que o inferno está contra esta revelação. Por que eles não veem? Porque eles paralisaram, eles não evoluíram, eles não acompanharam a evolução da revelação. Eles tinham que acompanhar, e eles não acompanharam, e por não acompanhar, você vai ouvi-los, eles não têm a coisa perfeita. Era a mesma coisa de Deus começar na vida botânica, fez os animais, aí parou, fez mais nada. Mas cadê o homem? Não, Deus veio e fez o homem. Esse ensinamento do irmão Branham é tudo perfeito. Aí você vê, se ele viesse com Lutero, Wesley, Pentecostais, oh, glória a Deus, tudo bem, mas cadê a mensagem do profeta? Então faltava a mensagem do profeta. Aí você vê, dentro da mensagem do profeta, primeira, segunda e terceira etapa. Então se você ficar apenas na primeira e segunda, você não evoluiu na revelação, e é tempo de se evoluir na revelação. Você precisa conhecer os mistérios. Não se conhece os mistérios na primeira e segunda etapa. Foi tão bom, primeira e segunda etapa, foi bom. Você não pode negar, eu não posso negar isso de maneira alguma. Então vou entrar aqui logo, já no ministério da noiva. Se essas coisas podem nos ajudar de pouco a pouco, e se a gente não entende de uma vez só, a gente para e vai procurando colocar as coisas no lugar, para você poder formar uma mensagem para você mesmo. Você forma uma mensagem para você. Como você é corpo e espírito. Não, se eu fosse corpo e espírito, eu seria um animal. Mas eu sou corpo, espírito e alma, então eu sou um homem. Agora, se eu sou corpo, espírito e alma e não nasci de novo, eu simplesmente sou um homem natural. Mas se eu nasci de novo, sou um homem espiritual. Logo você toma a mesma coisa na parte da revelação, do novo nascimento, até a revelação. Se a pessoa, ela apenas crê na primeira etapa do irmão Branham, na segunda etapa do irmão Branham, está fazendo um homem animal. Está fazendo, é pesado, mas está fazendo um crente animal, um crente sem alma. Ele tem a primeira e segunda etapa do irmão Branham, ele não tem a terceira, ele não tem a evolução que formou o homem, que forma o homem espiritual, que forma o homem de Deus. Entende? E se não tiver isso, ele simplesmente é um crente animal. Mas vai na igreja, ele ora, ele pula, grita, dá dízimo, dá oferta, constrói igreja, mas é um homem animal, mesmo dentro da mensagem. É um animal. Não estou xingando ninguém. Estou falando simplesmente que é um animal sem alma, sem o principal. Porque não teve alma, irmão Branham diz, é tão pesado. Você não tem a alma, você pode ser a serpente.
Irmão Branham diz que a serpente tinha tudo que o homem tem, menos a alma. Ela não tinha alma. E ela foi a mistura que veio em Caim, trouxe um Caim. E por isso que Caim, agitado contra seu irmão, contra a revelação. Quando você vê um povo agitado contra a revelação dos selos, dos trovões, isso é semente de Caim. Lhe falta a alma, lhe falta a vida, lhe falta o principal, lhe falta aquilo que te dá capacidade de discernimento. E que você está vestida ou está nua, e vestido ou nu. É a alma que faz isso. Quando você vê a mulher que está tirando a roupa como ela está tirando hoje, diante de todo mundo, e playboy, e dentro da televisão e tudo, isso daí é porque é mulher animal. Ela não tem a alma. Alguém diz, não, espera lá, ela tem alma. Se ela tivesse, a alma dela mostraria para ela que ela estava nua e que ela não poderia fazer aquilo. Porque uma vaca age diferente dela. Se uma vaca tivesse a capacidade intelectual que tem uma mulher, ela poria roupa. Não precisa mais nada. Assim é o crente. Por isso que não é fácil escutar essa mensagem. Tem hora que Deus dá cada coisa que eu mesmo fico bobo. Como pode umas coisas dessas? Mas a pessoa está sem o principal. É um crente animal. Eu sou da mensagem de William Branham, mas sou um animal. Por quê? Porque não tem a revelação. Não tem revelação dos selos, não tem revelação dos trovões, não tem revelação do novo nome. Eu não evoluí. Eu parei. Eu teria que chegar a evoluir como Deus evoluiu. Branham diz: os trovões foram revelados nos 7 selos. Branham disse: eu sou filho de Branham. Os trovões foram revelados nos 7 selos, porque eu falo igual meu pai. Branham mostrou. Branham é perfeito, perfeição. Então eu vou chegar a falar para vocês, irmãos, olha, Branham quer dizer perfeito, perfeição, porque foi Branham que falou. E eu falo igual meu pai falou. Branham diz, aqui, 262, os ungidos dos últimos dias. Branham diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Eu sou filho de Branham. Então eu digo, irmãos, a terceira etapa foi. Não vai ser, foi. Agora, vamos encerrar com o ministério da noiva. A evolução. O Brasil teve a primeira e a segunda etapa do ministério da noiva aqui no Brasil. Nós tivemos, que é o ministério do irmão Branham. Mas nós tivemos a primeira e segunda etapa. O que ela trouxe para nós? A primeira e segunda etapa trouxe rudimentos. Ela não trouxe a palavra, ela trouxe rudimentos. É a primeira e segunda etapa. Mas tem que formar o corpo. Tem que formar com cabeça e tudo. E a pessoa vê um homem sem cabeça, uma mulher sem cabeça, uma mula sem cabeça. Não, tem que ter cabeça. E qual é a cabeça agora? É Cristo. Você diz que é um profeta, mas o profeta era Cristo no seu dia. Naquele dia do irmão Branham, ele era Cristo. Cristo num homem. Se você pudesse ver que Cristo está em você hoje. Cristo é você hoje, porque você é o corpo dele, ele é o cabeça. Ele diz que revelou, você diz amém. Você não é aquela mulher que discute com o marido. Tudo você tem que pôr o pingo direitinho. O marido tem que agir direito, tem que ter uma saúde espiritual. Que é saúde espiritual. É hora quando nós não temos saúde mental, física. Então o que tem que acontecer? Nos falta saúde. Então se falta saúde, aí os filhos nos ajudam, a mulher nos ajuda, porque nos falta saúde mental. Eles vão nos ajudar. O marido espiritual, que começa ali, evolução de Deus, evolução do Espírito, a evolução da revelação, e agora a evolução, que é o ministério da noiva. Ele tem que estar com a mente espiritual sadia. O pastor
tem que ter a mente espiritual sadia, senão a igreja, a mulher, os membros, os filhos, vai ter que ajudá-lo, porque a cabeça dele não está boa. Aí fica guiando o pastor, fica guiando o marido, fica guiando o outro. Mas quando tem cabeça, quando aquela cabeça funciona, quando aquilo trata corretamente, desde o natural ao espiritual, então você vê que aquele homem serve para ser um cabeça tipo de Cristo. Porque o casamento que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 32, ele diz: eu me refiro entre Cristo e a igreja. Ela reverenciá-lo e ele amá-la. Então, eu me refiro entre Cristo e a igreja. Então chegou o nosso tempo. O Brasil teve o ministério da noiva. Não podemos dizer outra coisa. Falar não teve, teve. Primeira e segunda etapa, rudimentos, batismo em nome de Jesus Cristo. Deus mandou um profeta, Deus é um. Isto é rudimentos. Hebreus 6, verso 1 mostra: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos a perfeição. Então, deixa o rudimento. Se você não quer deixar, você não evolui. Você não vai à evolução da noiva hoje. Qual a evolução da noiva hoje? É comer o livrinho. Ninguém quer comer, ela come. Ninguém quer comer aquele livrinho. Por quê? Se você comer, ele vai te fazer diferente. Se você comer bastante alface, vai te fazer calma. Se você comer bastante carne vermelha, vai te dar câncer. É assim, você é o que você come. O profeta ensina isso. Então, se você comer um livrinho, você vai comer. Aí você sabe, olha, tem 7 trovões revelados, que eu estou comendo ele. Eu senti o sabor dele. Eu comi o livrinho. Eu sei o que são os trovões, eu sei o que é a terceira etapa, eu sei o que é o novo nome. Não apenas prego, eu sei o que é. Eu estou comendo, eu estou sentindo o sabor. Outro diz: olha, eu não gosto disso. Esse negócio de falar em trovões, novo nome, ó, fica para lá. É como comer camarão perto de mim. Aí você fica, você lambreca o bigode e eu fico de lado. Isso não está com nada, porque eu não gosto. Não gosto. Tem gente que não gosta da revelação. Eu tenho que tomar agora, foi mais fácil, né? Tem gente que não gosta da revelação. Então você fala em selo, fala em trovões, fala em novo nome. Quer nem escutar isso, quer nem ver isso daí. Eu não quero nem ver essa comida. Mas a noiva está comendo, é o ministério dela. É se nós comemos a primeira e segunda etapa para poder formar agora uma noiva perfeita com cabeça. E o Espírito Santo é o cabeça. E o Espírito Santo é o cabeça, e ele não é o cabeça num monte de homens, porque a mulher só pode ter um marido, e a igreja só pode ter um cabeça, e Deus só tem uma mensagem, e Deus só tem um homem. O que nós vamos fazer com isso? É problema de Deus. É só eu acompanhar ele e eu vou na evolução dele. Aí eu acompanho e digo: Senhor, é isso aí? Mas quem que eu tenho que ouvir? Você tem que ouvir o Beltrano, fulano? Não, tem que ouvir um. O que a mulher tem que ouvir? Tem que ouvir o marido. O que a igreja tem que ouvir? Ouvir a Cristo. Onde Cristo está? Aí você que tem que ver onde Cristo está. Se é a esposa de Cristo, se é a família Brana. Não é uma denominação, mas é uma família Brana que comeu o livrinho. Então você sabe onde está a mensagem, onde está o homem que você pode seguir e ouvir como esposa. Eu falo que vou terminar e tem um parágrafo aqui que eu não gosto de deixar só nas minhas palavras. A gente monta tudo isso aqui, mas a gente vê a revelação. O parágrafo 56 da Era de Pérgamo, lá por meio do parágrafo, o irmão Brandt diz: a palavra está na noiva como estava em Maria. Você vê que é uma semente.
A noiva tem a mente de Cristo porque ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra, o que Deus quer fazer com a palavra, o que Deus mandou nós fazer com a palavra. Coma o livrinho. Então a noiva sabe. As outras não são noivas, são adúlteras. As outras não dão ouvido a Deus, são animais. Elas não dão ouvido ao marido, ao cabeça. Elas não ouvem isso daqui, ó. Ela sabe o que Ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. A gente não precisa de muito comentário, a gente precisa de crer nisto. Ela executa porque ela tem o assim diz o Senhor. Como que ela tem o assim diz o Senhor se o Senhor não estiver nela? E ela sou eu, é você. Ela não é uma mulher. Ela é apontada ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo é masculino. É o corpo de Cristo. Ela é o corpo, Cristo é o cabeça. Então ela é o corpo do masculino, ela não é o feminino. Ela é ele, diz o profeta. Ele é ela. Porque ele está nela. E você olha nela e vê ele. Eu não sei se você pode ver, mas você olha no marido e vê a mulher. Olha no marido e você vê a mulher. Quando o irmão Brana mostra ela é ele é ela. Por que a sua mulher zanga com você para não sair com a camisa amarrotada? Porque todo mundo vai dizer, ela não passou. Vamos aos pormenores. Por que a sua... E aí você chega em casa e diz, mulher, você desperta nisso daqui porque eu escutei uma. Por que você, quando nós passamos da idade, enche de cabelo o ouvido, a orelha aqui, né? O nariz, que parece uns chifres. Por que cortamos? Tem uma mulher que está olhando para nós. Se não corta, eu disse, é a mulher dele, não importa muito aqui, não. Aquele nariz cheio de cabelo. Não, eu estou falando do normal. Eu vou te mostrar que isso daqui é o normal. Você vai aprender coisa, está aprendendo coisa agora. Você não sai daqui. Ô mulher, você está me passando vergonha. Você não me despertou. Não, você também não foi despertado naquilo. Mas quando os outros olham em nós, vê a nossa mulher. O zelo dela ou o relapso dela. É ela que adverte. Aí quando a mulher, você diz, bem, eu quero uma camisa, ela diz, tá aí, pega qualquer uma e põe. Mas onde está? Está aí na mala. Aí você chega lá e desce aquela bucha e sai toda amarrotada. Mulher não gosta disso. Mulher não gosta de marido amarrotado. Por quê? Porque todo mundo vai falar é dela, não fala dele. Dele é essa, coitadinho daquele marido, né? A mulher nem a roupa dele passa. Aí ele fica sendo um coitadinho e ela agora está sofrendo a culpa. Então a igreja tem que expor a palavra do jeito que é, filho. Você expõe a mensagem do jeito que ela é. Eu te explico essas coisas naturais para você ver as espirituais. É o que o Mombrana fazia. O que você vai ter que fazer para mostrar? Como igreja, você vai mostrar Cristo, vai mostrar a palavra. Cada um de nós agimos direito. O que tem que cortar, corta. O excedente tem que cortar. É o que a Bíblia ensina. Precisa ser cortado o excedente. A circuncisão tem que ser feita no falar, no ouvir, no agir. Tem que circuncidar. Isso é cortar. Para quê? Para que os outros possam ver Cristo em nós. Onde você vai assim, os outros vê Deus. Ou vê o mundo. Amém? Me entenderam? Não vai levar nada mal para casa, certo? Tem coisas que a gente leva muito tempo para despertar. O irmão Brana dizia que ele não sabia concordar, a roupa, a gravata, precisava da irmã Mida. E muitos de nós é assim também.
que a gente não preocupa muito. É perigoso pegar, põe uma camisa azul, uma gravata cor-de-rosa. Agora, se o fulano da televisão pôs, aí, não, mas o fulano pôs, mas ele faz aquilo, né? Todo mundo olha nele e acha que ele é o grande, ele não vai ficar pequeno, mas se eu pôr, sou um bobo. Porque eu não sou da televisão. Então o irmão Branham sempre gostava, a esposa é que mostrava o tipo de roupa que ele tinha, até que vestia. Um homem simples, era Deus em carne. Mas tanto ele cuidava do lado certo e a esposa cuidava também, para que pudesse ter o marido de acordo com ela. E assim Deus quer ter uma igreja de acordo com Ele. Quando o mundo olha e nós temos isso que nós temos, irmão, nós temos que provar para eles. Não adianta eles falar, essa daí é uma noivinha, espera lá, mas só que ela tem o assim diz o Senhor. Você tem? Eu tenho assim diz o Senhor que os trovões foram revelados. Eu tenho. Vocês não têm? Eu tenho assim diz o Senhor que Deus tem novo nome. Eu tenho. Eu leio na Bíblia, leio na mensagem. Eu tenho assim diz o Senhor. Se eu não sou noiva, então, você sabe o novo nome? Não sei não. Os trovões foram revelados? Eu creio que foi. Você crê, mas você sabe que são os trovões? Bem, eu não sei direitinho. Então, olha para você ver, esse é o lado espiritual. Esse é o lado da evolução espiritual. Quando você chega a ser a verdadeira esposa de Cristo. Por isso irmão Branham disse, na mensagem ao nascer do sol, creio que é 72, haverá muitas noivas, mas uma só verdadeira. Tem muitas, mas uma é verdadeira. A verdadeira é aquela que ouve a Deus. A verdadeira é aquela que Deus é cabeça. É aquela que para ouvir o que foi revelado. Como que pode ser esposa de Cristo hoje? Eu sou da família Branham. Quer dizer que você nasceu da mensagem de Branham? Nasci. Um dia eu nasci do Espírito de Cristo. Olha, rapaz, eu tenho 2 nascimentos. Tem 3, um é até contrário da Escritura, porque eu nasci pelo sexo. Não era a vontade original de Deus. Mas Deus teve misericórdia e me deu um novo nascimento para poder trazer o nascimento original a mim outra vez. E agora Deus me trouxe outro nascimento. E eu nasci da mensagem do dia. Esse é o irmão Branham que diz, você precisa nascer desta mensagem. Da mensagem da hora. Agora eu te digo, se você não nascer desta revelação, você não é esposa. Por quê? Você não sabe nada do esposo. O esposo era mistério, se revelou, deu-se para nós comê-lo, que é o livro. Come Cristo, come o livro, come a palavra. Aí se você come, você agradece. Senhor, muito obrigado. Eu não sabia dos selos, como são gostosos. Selos revelados, trovões revelados. Senhor, como é maravilhoso o seu novo nome. Comi, que beleza. Fez bem para mim. O outro come e dá uma desinteria espiritual. Por que o irmão não veio? Tá com um pouquinho de problema, né? E é no espiritual, não é no físico não. É no espiritual. É falta da revelação, é falta de compreender a evolução de Deus para formar uma noiva. A noiva hoje não é formada sem trovões, sem novo nome, sem 7º selo revelado. Ela não é formada, pois o irmão Branham diz, cada mensageiro representava um selo. Branham era o representante do 7º selo. E ele era o 7º selo em carne. Por isso ele diz, ele nos abriu 6 selos, mas não pôde abrir o 7º. É o selo da sua vinda. Vigie bem o 7º. Você tem que vigiar. É o 7º. Aí você sabe onde Deus está. É a vinda do Senhor no 7? Então Deus vem em Branham. Que agora é a vinda do Senhor no 7. Vigie bem o 7. É a vinda do Senhor. Almas encarceradas, ele explica sobre isso. Acho que o que nós temos que tomar é a mensagem como verdade. Eu creio nela, porque esta é a palavra do meu marido, do meu esposo.
Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de falar um pouco com o seu povo e de termos esta luz da palavra, Senhor, de vermos o Senhor vindo da vida botânica, a vida animal e a vida humana, por podermos ver a sua evolução espiritual que veio de Lutero, Wesley, Pentecostes e primeira e segunda etapa. Agradecemos ao Senhor pela revelação, quando o Senhor veio da evolução da revelação, que foi maravilhoso para nós na primeira e segunda etapa do seu profeta, e na terceira etapa revelando os mistérios, Senhor. Estamos agradecidos pela primeira e segunda etapa da noiva de Cristo aqui na terra, no Brasil principalmente, quando nós aprendemos os rudimentos da forma correta, cremos no batismo em nome de Jesus Cristo, num profeta e na unidade de Deus, que é o Pai e o Filho e o Espírito Santo, sendo um, tendo um só nome, Senhor Jesus Cristo. Mas obrigado, Senhor, que não paramos nisto, nos rudimentos da primeira e segunda etapa da noiva, mas nós entramos a terceira etapa e comemos o livrinho e estamos profetizando outra vez, porque temos o assim, diz o Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo, que cada irmão, cada irmã possa estar regozijando com a revelação da sua palavra. Amém, Senhor.